Pesquisa publicada prova. Preferencialmente preto, pobre, prostituta. Muito bem, estamos aqui para mais um episódio do Irmãos Caverna. E hoje recebendo uma incrível presença do nosso querido Luciano Cunha, criador das HQs O Destro e do personagem que aí já até virou personagem de filme, né? O Doutrinador. E aí, Luciano, tudo bom contigo? Tudo bem, cara. Obrigado aí pelo convite, pelo espaço. Meus dois filhos estão aqui juntos. Pensei que essa hora eles já iam estar um pouquinho mais descansados, mas continuam aqui a 1000 por hora. De repente eles vão pintar aqui. Opa, olha só. Mas vamos lá. Maravilha. Pessoal, então, os avisos de praxe. Se inscreva aqui no canal do Shockwave. Se inscrevam também no nosso canal Irmãos Caverna no YouTube. E ajudem a gente aí no Apoia-se. Tá rolando aqui embaixo o nosso Apoia-se, apoia.se/irmãoscaverna. E eu sei que vocês estão esperando como chama? A atualização do podcast, que o podcast está atrasado de novo, mas, como sempre, eu prometo atualizar em breve. Mas vamos continuar aqui, começar aqui a nossa entrevista. Luciano, primeiro, é uma honra muito grande ter você aqui com a gente, que apesar de ser assim, apesar de você não ter tanta, né, assim, a HQ de direita ainda não está assim tão tão popular, a gente está recebendo aqui um verdadeiro pioneiro aí nessa parte cultural aí dentro da direita brasileira, né? Porque a gente sempre fica preocupado em falar de política, falar de essas coisas assim, e não se preocupa em atingir justamente a galerinha que está lá esperando para consumir esse tipo de cultura, né? Que é a cultura de HQ, cultura de arte de forma geral. E você foi um cara aí que já tá nesse pioneirismo aí, vamos dizer assim, né? Ou se tem outras pessoas que fazem um trabalho semelhante, pelo menos eu não conheço. Mas acredito que realmente você seja o pioneiro nessa área. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: como é que foi você, assim, tá desbravando esse universo de HQ, essa cultura aí de história em quadrinhos, super-herói, num discurso mais conservador aí, né, falando mesmo sobre, assim, né, sei lá, falando mal de comunismo, né, o herói lá de vez em quando fala, acho que eu vi uma reportagem que o cara fala assim, no comunismo, quando no comunismo chega de verdade, acaba a comida e tal. Então é uma coisa bem, assim, bem explícita. Como é que foi assim, para você entrar no meio? Teve muito preconceito, o pessoal te boicotou muito, como é que foi? Conta pra gente. Então, na verdade, essa guinada à direita, vamos dizer assim, essa curva acentuada que eu fiz, ela se deu faz exatamente um ano, né? Foi um ano atrás, porque o que acontece? Quando eu estava publicando as coisas nas redes sociais do Doutrinador, né, que é o meu primeiro personagem de maior sucesso, uhum. As pessoas, acho que, inclusive, os produtores e o pessoal que participou do filme não tinham notado que o personagem era um personagem conservador. E aí, o que acontece? No dia 8 de novembro do ano passado, eu repostei uma imagem, um desenho, uma ilustração que eu tinha feito em 2016, ou seja, tinham 3 anos, né, que já tinha sido postado, ou seja, eu repostei, eu já tinha publicado essa ilustração antes, que é uma ilustração que ficou famosa porque retrata o Doutrinador, o personagem, dando um soco no nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. E essa imagem
ela foi feita baseada numa imagem icônica dos quadrinhos, né, que é aquela imagem do Batman de Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, a primeira história, quando o Batman dá um soco no Super-Homem. Então, sim, eu fiz essa imagem baseada nesse quadrinho icônico. E aí, no dia 8 de novembro, quando o Luiz Inácio foi solto, né, quando ele saiu da prisão, eu simplesmente repostei aquela imagem. Rapaz, eu nunca imaginar que isso poderia acontecer, até porque, repito, eu já tinha postado essa imagem anos antes, sem absolutamente nenhum problema, ou, sabe, nenhuma maior repercussão. Sim. O que acontece foi que, cara, simplesmente o mundo desabou, entendeu? Cara, aí eu comecei a ser atacado de todas as maneiras possíveis que vocês possam imaginar. Para dizer a verdade, eu fiquei assustado, passei uns 2 ou 3 dias bastante assustado, porque eu fui atacado de todas as maneiras e com muita baixaria, sabe? Os caras são bem covardes, bem escrotos. E aí, enfim, eles acabaram me fazendo, na verdade, né, todo aquele movimento, aí um monte de quadrinistas, né, medíocres, sem trabalho algum, repostando uma imagem dos personagens deles socando o doutrinador, ou seja, fizeram campanhas contra mim, vira e mexe, aliás, ainda fazem, mas sem querer eles me fizeram um favor, que foi o quê? Eles pensaram que, primeiro, né, que iam me enquadrar nessa cultura do cancelamento, né, que eles tolerantemente implementam contra quem pensa diferente, e eles também acharam que iam não só me calar, mas assim, iam de alguma forma me encurralar num limbo, vamos dizer assim. O que acontece, cara, é que eles me fizeram um grande favor. O que aconteceu? Ao tentar me cancelar, graças a Deus, né, uma coisa que não me falta, meus amigos, é coragem. Então, depois do susto, né, depois desses dias, como eu falei para vocês, que eu fiquei assustado por causa da baixeza das alegações e das perseguições virtuais que eles fizeram, eu simplesmente dobrei a aposta, entendeu? Aí eu já tinha criado um personagem destro, né, que, como você falou, é um personagem muito mais abertamente antimarxista, anticomunista. E aí eu simplesmente falei assim, tá bom, vocês vão me cancelar? Tudo bem, então eu vou dobrar a aposta. Foi isso que eu fiz. Miguel, fala aí, por favor. Então foi isso que eu fiz. A partir daquele momento, eu decidi que eu ia surfar essa onda que eles criaram para mim. E eu não poderia ter tido uma decisão mais acertada, porque além de, como você falou, eu me colocar como pioneiro, como verdadeiro navio quebra-gelo nesse cenário, eles me fizeram um favor no sentido de que, como eu sempre gostei, né, de trabalhar, de criar, de publicar coisas pelas quais eu sou apaixonado, né, antes do Doutrinador, eu estava publicando um universo de rock and roll e heavy metal numa revista chamada Road Crew, ou seja, eu sempre criei coisas pelas quais eu acredito, pelas quais eu amo, naquilo que eu gosto. Então, não podia ser mais prazeroso, mais gratificante estar fazendo esse tipo de criação, produzindo essas HQs nesse momento tão importante, na verdade, né, para a gente, para o nosso país e até mesmo para o mundo.
A HQ está para ser exportada em breve. Eu vou contar essas novidades. Legal. Então, assim, como eu falei, passado o susto, nunca foi tão gostoso, tão gratificante estar produzindo esse tipo de material e verdadeiramente, né, eu acho que criando um nicho, um nicho dentro do nicho, que nada mais é do que, né, como funciona a cultura pop hoje, não só no Brasil, como no mundo. Então, estar, por exemplo, falando aqui com vocês, só ratifica, né, só reforça que o nicho é muito maior do que aquele que eu esperava, do que aquilo que eu tinha em mente. E a cada dia, né, fiz um post sobre isso na semana passada. Eu tenho até o final do ano, mais 12 ou 13 lives para fazer, para contar sobre o meu trabalho. Então, aquilo que eles queriam, que era o meu cancelamento, na verdade se deu ao contrário. Então, foi propaganda. Exatamente. Então, como eu falei, cara, eu estou muito satisfeito, estou muito gratificante estar fazendo esse tipo de trabalho nesse momento importante para o país. E como você falou, eu acho que o fundamental foi a tua coragem, porque se o cara começa a ser cancelado e afrouxa, aí ele some, entendeu? Por quê? Porque você perde dos dois lados. A galera que é do teu lado vai ficar decepcionada com você porque você afrouxou, e o pessoal de lá não vai ter misericórdia de você porque você afrouxou. Eles vão montar mais em cima ainda, entendeu? Exatamente. Tipo assim, não é exatamente a mesma coisa, só que, por exemplo, você viu o Rafinha Baixo, aconteceu isso. Foi mais ou menos a diferença do Rafinha Baixo pro Danilo Gentili, na época, né? Um tempo atrás. Ele fez aquela piada lá com aquela Vanessa. Aí o pessoal, aí ele, desculpa, sumiu. Né? Não foi... Assim, aconteceu exatamente isso. A galera que achou piada engraçada, independente de qualquer coisa, ficou, frouxo, cara. Afrouxou, ficou pedindo desculpa. E o povo que ficou puto com ele não disputou. Não se disputizou com ele porque ele pediu desculpa. O Danilo, o contrário. Por mais que, né, se a gente, né, depois ele acabou tendo umas ideias meio diferentes, etc e tal, quando falava alguma coisa contra, processo. Pegou o processo e esfregou no saco. Tipo assim. Sim. Aí ele só cresceu. Entendeu? Exatamente isso que você falou. Há uma perguntinha aqui de um telespectador. Eu vou mandar para você, porque aí o Fernando Sampaio perguntou, queria saber se ele se inspirou um pouco em Frank Miller, que é odiado pela esquerda americana. Sim, com certeza. Frank Miller, não nesse sentido político, né? Político ou ideológico, até porque a gente não sabe hoje em dia o que o Frank Miller acredita, né? Frank Miller já há alguns anos está, sei lá, tá bem maluco, assim, o que a gente pode pensar sobre ele. Uhum. Mas, assim, Frank Miller, como artista, como criador, né, sempre foi uma referência para mim. Adoro o trabalho dele, principalmente, né, com Demolidor e Batman, adoro. Então, sempre foi uma referência, assim. E estou vendo aí que o Olavete TV escreveu exatamente, nunca peça desculpas a uma multidão sedenta de sangue, exatamente. Foi seguindo isso aí que eu dobrei a aposta. É isso aí. Mas você está falando do Frank Miller, que o Frank Miller ele é meio doido, não, né? De satanista, diabão, aquele negócio todo, né? Não dá para esperar muita coisa dele, né? Quer dizer, assim, desse lado, claro, né? Artisticamente o cara é fera mesmo. Sim, exatamente. Frank Miller, para usar uma palavra da moda, né? Nos últimos anos está meio errático. Errático, exatamente. Bem bruxão errático mesmo, né? Isso aí. Agora ele fez, né, agora a última produção dele, junto com o brasileiro Rafael Grampar. Aí ele deu umas lacradinhas lá, não sei se por influência do Grampar ou não, que o Grampar é um cara de esquerda,
mas eles, não sei se vocês viram, nessa última HQ dele, do Batman ainda, né? Ele deu umas lacradas lamentáveis, por sinal, mas enfim, ele tá errático, Errático. Eu queria saber o seguinte. Você tá precisando de um animador? Porque o Mordecai é animador. Isso é uma boa pergunta. Se precisar de alguém para fazer animação aí um dia pro Destro, o Mordecai é animador formado em Cambridge. Cambridge. É isso aí, meu filho. Então, a minha pergunta é a seguinte. Você, como um artista de direito e que expressa a sua arte de forma adequada à direita, você vê mais gente fazendo isso ou não? Porque, assim, eu conheço você e eu conheço o Ilustra. Que são basicamente os únicos dois que eu conheço que expressam que mostra a cara, não sou de direita mesmo. Que mostra a cara, que mostra que sou de direita, não tô nem aí, vamos lá. O Ilustra até ri igual o Bolsonaro, ele ri, né? Inclusive. Inclusive, se você estiver assistindo aí, um abraço, Ilustra. Então, existem outros, cara, sabe? Existem outros. O próprio, por exemplo, o Felipe Fogosi, né, que é ator e também é roteirista. Depois vocês podem até entrar em contato com ele, que também seria um cara legal para vocês entrevistarem. Mas o Felipe Fogosi, ele é um cara também que dá a cara a bater, entendeu? O cara, ele se posiciona, mas só que as HQs dele não trazem nenhum tipo de mensagem política ou ideológica, entendeu? As HQs dele inclusive, são muito boas, é bem bacana o trabalho dele como roteirista, né? Ele sempre produz alguma coisa junto com um cara desenhando, um profissional desenhando. Se eu não me engano, ele já tem 4 HQs publicadas, está indo para a 5ª. Então, o trabalho dele é um trabalho sólido, bem bacana. E ele deixa claro também que é um autor conservador. Mas, enfim... Eu tô vendo aqui, um Novo Dia, Aurora, Comunhão, não é isso? Sim, exato. Rapaz, eu já vi esse cara, né? Eu já vi a cara dele, assim, quando não conheci por nome. Eu não imaginava que ele era roteirista. Aqui é um monte de HQ, rapaz. Olha só. Sim, ele é mais conhecido como ator, né? Ele trabalhou em várias novelas já, né? Na Globo e na Record e tal. Mas ele tem um trabalho bacana, cara, de HQs. E assim, existem outros autores, aliás, tem vários autores, mas o que acontece? Eu tenho, acho que eu já contei isso em outras lives, eu tenho um grupo fechado no Facebook que chama Quadrinistas pela Liberdade, que eu acabei reunindo lá, né, vários artistas, podem ser, né, para participar tem que ser, obviamente, né, autores e pessoas conservadores, pessoas de direito. E, assim, eu achei, quando eu criei esse grupo, cara, que ia ter 35 pessoas, e tem lá 208 pessoas, para vocês terem uma ideia. Caramba, legal. E aí, mas o que acontece, cara? O pessoal ainda tem muito medo, cara, tem muito medo, sabe, de se posicionar, de colocar a cara, mas eu entendo, cara, eu não, sabe, eu boto pilha lá, né, lá no grupo, sempre tô, como é que se diz, assim, apoiando e colocando pilha para que as pessoas produzam conteúdo conservador e que se posicionem, mas eu entendo perfeitamente quem escolhe não fazê-lo, entendeu? As pessoas têm medo de perder espaço, as pessoas têm medo de perder seus empregos, né? A maioria trabalha né, em outra atividade, não sobrevive ou vive de quadrinhos, né? E a maioria trabalha em agências de publicidade, ou então, enfim, em estúdios de design gráfico. Ou seja, as pessoas
preferem, né, não se posicionar porque tem medo de perder o emprego e ter, né, ser cancelado, como eu estava falando. Então, eu entendo perfeitamente, né, mas ao mesmo tempo, essa é o mais, como é que eu vou dizer, mais uma missão, assim, né, que eu me dei, que o Ilustra tem também, o próprio Fogose, Joey Bennett, sabe? Da gente ir abrindo essa clareira no mato, né? Igual Bandeirante. Então, não tem jeito. Eu acho que essa é uma primeira fase, né? Eu tô tendo esse trabalho, vamos dizer, de fazer isso. E vai chegar a hora, tenho certeza absoluta, que o pessoal vai também fazer essa escolha e vai produzir, vai botar a cara, vai se posicionar, não tem dúvida disso. Eu acho que agora já, no próximo ano, agora em 2021, já estou sabendo que vão ter mais artistas, né, criando conteúdo conservador, então não tem dúvida que isso vai mudar em pouquíssimo tempo. Aliás, já está mudando e assim, eu sempre falo isso também, não tem volta, não tem mais volta. Uhum. Isso aí é bacana, porque essa questão de não ter mais volta, às vezes parece que a gente, né, às vezes a gente tem a impressão de que a gente está perdendo. Mas se você olhar no longo prazo, uma coisa que acho que foi o Luen que falou, que a gente já está criando uma geração de pré-adolescente que não engole mais esse discurso de esquerda igual a gente engoliu quando a gente era novo. Sim. Os caras já estão meio que vacinados. Então, tipo assim, realmente é uma galera que vai crescer com ódio de Felipe Neto, de, sabe, essa lacraçãozinha de Globo. Você tá ligado? Assim, é só o negócio que a gente pescar alguns sinais que passam meio sutilmente desapercebidos. Por exemplo, depois de 20 anos, Malhação não vai ter mais uma nova temporada. Exatamente. Por que não vai ter? Porque ninguém vê aquela merda. Só os adolescente trans cabelo colorido, arco-íris, isso aí é uma minoria, né? Assim, só não aguenta mais ver. Nem isso. Não tem. Quem dá audiência pra Malhação é velha. Boa noite, Tião. Tudo bom? É velhinha. Pô, é isso então, aí mesmo. Mas é por aí, cara. Eu acho que tem uma geração, um número grande já de pessoas altamente ligadas, né, no que está acontecendo. Eu tenho esse termômetro, não só pelas minhas páginas, né, que tem muita gente, obviamente eu tenho acesso, né, lá à administração da página, e eu fico muito feliz, porque a maioria, quase 70% das pessoas que me seguem nas minhas 6 redes sociais que eu tenho, estão entre 14 e 34 anos, ou 16 ou 34, alguma coisa assim, não vou lembrar certinho. Mas, ou seja, são bastante jovens, entendeu? Então, legal. Isso... E também, outro termômetro é justamente o número grande também de pessoas que seguem as páginas nerds, né, de direita, que já tem, para vocês terem uma ideia, eu tenho como páginas parceiras, vamos dizer assim, né, que me ajudam, que me apoiam, tem 21 páginas. É bastante coisa e bastante seguidores, entendeu? Então, isso como a gente acabou de falar, não tem volta mais, entendeu? Ninguém deixa de ser conservador e vira de esquerda. Isso é verdade. O que acontece é o contrário. Por exemplo, eu mesmo, acho que, não sei se vocês chegaram a ler, mas eu também já falei assim, em diversas entrevistas, eu era de esquerda, cara. Eu era muito de esquerda. De andar com camisa do Che, entendeu? Então, mas eu tive uma iluminação e aí agora, né, já tem um tempinho, eu sou um cara conservador. Agora, isso não existe ao contrário. Quem é conservador não vira de esquerda. Nunca. Não existe isso.
Então é isso que eu falo também lá para o pessoal no grupo, cara, entendeu? Para as pessoas se tocarem que o público existe, o público é gigantesco. Sim. Exatamente. Entendeu? É uma galera que é um nicho de mercado que o próprio mercado não se ligou ainda, que se ele fizer... Cara, o tanto de dinheiro que essas empresas gastam para fazer campanha LGBT e trans, isso aqui... Cara, se eles usassem para focar no público, né, a famosa tia do Zap, o tio do bar, eles iam estar faturando muito mais, né? Porque é um público, é uma fatia de mercado muito pouco explorada ainda. Sim. E o que você falou de direita aqui, né? Tá pensando aqui, a pessoa que é de esquerda, ela vira de direita, mas não o contrário. Você é igual... Você tem gente que foge de Cuba para ir para Miami, mas nunca o contrário, né? Ninguém nunca fugiu de Miami para ir para Cuba, né? Exatamente. E quando o muro caiu também, ninguém passou para o lado oriental. Exatamente. Mas é isso aí. E, Luciano, você é do Rio de Janeiro, correto? Sim. Beleza. Pelo sotaque, dá para perceber. Porque aqui nesse podcast é tanto sotaque paulista que aparece, sotaque do sul, é até um conforto a gente chamar alguém e ver o sotaque, né, carioca. Da onde aí do Rio que você mora? Eu moro em Santa Teresa, cara. Bacana. Que é um lugar maravilhoso, que eu adoro, mas que é complicado em relação aos eleitores. Aqui só tem esquerdista. Pode crer, Santa Teresa aí é um antro mesmo. É um antro, eu lembro que eu dava aula aí no Rio, cara, essa área aí é fogo, é incrível, assim. Sei lá, olha, eu acho que, sinceramente, o problema do Rio de Janeiro é mais que político, é um problema espiritual, cara. Sei lá, mas tem uma potestade aí que não deixa o negócio ir pra frente. Sim, também acho. É metafísico o problema. É aquela máxima do ninguém se importa, né, cara? O Espírito Santo tem a função celestial de dividir o Rio de Janeiro com Bahia. Com Bahia, porque senão o Brasil verdade, não ia aguentar. Não ia aguentar. De verdade. E em relação a... Alguém perguntou aqui dos HQs serem vendidos na Amazon. Mas eu acho que já estão sendo vendidos, não? Que os quadrinhos irão em algum momento ser vendidos na Amazon. Seria foda. Mas acho que já vendem, não? Não, na verdade não. A gente decidiu, cara, pelo menos por enquanto, que eu digo, né, eu e meus sócios lá na editora, a gente decidiu fazer a nossa própria loja, fazer o nosso e-commerce, porque para a gente ter uma como é que eu vou dizer? Para a gente ganhar um pouco de musculatura financeira mesmo, porque a Amazon, cara, o que acontece? A Amazon, por que a Amazon pratica os melhores preços do mercado? Porque ela tem uma abordagem agressiva com o editor, com as editoras. Ela te compra toda a sua tiragem que você produz, geralmente ela compra tudo, por isso que ela tem uns preços muito competitivos, mas ela joga lá embaixo o preço de capa para o produtor, né, para o editor e para o autor. Então, ou seja, a gente, entre aspas, né? Entre aspas, não, a gente perde dinheiro, a gente perde receita. Entendi. Então, a gente decidiu, pelo menos no início agora, a gente ter esse preço de capa 100%, né, para a gente. Então, a gente está sendo bem sucedido nisso aí, cara, porque, graças a Deus, o Destro está vendendo muito bem. As pessoas também já pedem muito a nova edição do Doutrinador e também pedem as antigas. As antigas a gente priorizou, a gente está priorizando o material novo, o material inédito, porque faz muito tempo que eu não lanço alguma coisa inédita.
por causa do filme, né? Fiquei envolvido com o filme e com a série os últimos 2 anos, então eu não tive como produzir um quadrinho. Estou fazendo esse agora, que se chama Vírus Vermelho, e a gente priorizou esse material inédito. Então, o que acontece? O pessoal também pede muito o material antigo, e aí a gente... O cara está perguntando aqui, né? Vai ter reedição da revista? Acho que é isso que ele está querendo saber. Pois é, então, vai ter a reedição desse material impresso também, né, claro, mas a gente lançou agora, tem menos de uma semana, a gente lançou as edições, as versões digitais do Doutrinador, por um precinho lá super honesto, super módico, entendeu? Então, você, quem não conhece, quem nunca leu ainda o Doutrinador, você pode ir lá acessar e comprar as versões digitais e ler no seu tablet ou, enfim, no seu telefone. E ano que vem, depois desse material inédito impresso, a gente vai reimprimir as edições anteriores, que são essas aqui. Eu até botei, é muita coisa, o material é vasto. Tem essa que é a primeira, deixa eu tentar colocar aqui. Essa é a primeira, essa é a segunda, Dark Web, essa é a terceira, Apocalipse PSB, e aí tem essa edição aqui, que é um compilado capa dura, né, das 3, bacana. Tem bastante, 236 páginas, e depois, por causa do filme e da série, eu lancei esse aqui, que também é um encadernado luxuoso, de capa dura, tem essa sobrecapa aqui do filme, que eu adoro essa edição. Muito legal. Essa sobrecapa, porque a capa é essa aqui. Opa, calma aí. E aí, essa edição aqui vem com uns extras, com bastante material sobre o filme. Tem umas fotos inéditas, umas fotos exclusivas do filme, tem curiosidades sobre os bastidores, tem o making of, tem o storyboard do filme, então... Legal. Material muito rico, muito bacana, assim, de essas curiosidades do pessoal saber. O treinamento do Kiko, o ator que fez o Doutrinador no filme. E, enfim, esse material todo está lá nas versões digitais. É só, quem não viu, dá uma procurada lá na superprumo.com/loja, né? Acho que colocaram aí superprumo.com/loja, e lá tem todas essas edições e mais a edição do Destro, capa dura e capa comum, capa cartonada. Muito. A versão quadrinho física também está no Super Promo? Sim, tá tudo lá. superpromo.com/loja. É isso aí. Sensacional. Muito bom. Rapaz, eu vou te falar, eu tava pensando aqui. A gente ouve muito pessoal reclamando, né? A pessoa da direita gosta muito de reclamar. A gente não tem espaço, não tem o fio. Pra tu ver, Luciano, na cara e na coragem, mandou uma HQ do Doutrinador, mandou um filme, uma fucking série, mano, que passa na TNT, né? TNT não, no Space. Sim, no TNT. No TNT também. Pô, rapaz, olha só, eu não vou... É o que eu falo. O pessoal perde muito tempo reclamando e não põe a mão na massa. Claro que não foi fácil. Foi fácil, Luciano? Claro que não. Nunca gente. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Exatamente. Já dizia o pai. Exatamente. E é aquele negócio, assim, com certeza você ouviu muito não dá, o cara que era esquerdista, não vou fazer essa merda aí, porque, se bem que você falou, é sério que o povo não sacou que o cara era de direita, cara? Eu fiquei impressionado com isso. Não, rapaz, eu sou impressionado com isso até hoje. O cara é o doutrinador. Fala. Mas, cara, eu fico... fala aí, desculpa. Eu estava falando sobre isso em outra live, cara. E aí, a gente chegou à conclusão, eu e o amigo que estava me entrevistando, que os caras só tinha 2 alternativas, cara. Ou eles não leram, literalmente, não leram o quadrinho, porque
Que é muito provável. Sobre o qual, aliás, eles produziram e atuaram no filme, né? Porque tem muito ator também que entrou numa de me cancelar e tal. Uhum. Ou seja, eu acho que eles não leram, cara. Eu acho que eles não leram. E aí, e a outra alternativa, que também é possível, é que, tipo assim, eles bugaram, entendeu? Eles deram um bug ali de tipo assim, pô, qual é desse cara, afinal? Qual é desse personagem? Porque, assim, o personagem é um personagem pró-família, pró-pátria, pró-arma. Por exemplo, vou pegar aqui para vocês. Esse aqui é o primeiro quadrinho, né? É o lá de 2013. Não sei se vai dar para ver. Olha aqui, o cara, ele com a bandeira do Brasil toda ferrada e tal, ele está fazendo uma continência para a bandeira. E aí, e assim, todos os personagens, todos os vilões, aliás, eles são... Calma aí, deixa eu pegar aqui. Ou também pode ser que o pessoal pensou que você ia pintar um super vilão, fascista e tal, mas na verdade não, né? Deixa eu ver se o pessoal vê, entendeu? Muito bom. Olha, aqui é a Dilma, e aqui, ó, é o Lula. Aqui, sim, ó. Pode crer. Olha a fala dele. Nunca houve isso na história deste país. O povo brasileiro sempre foi ordeiro e trabalhador. Ou seja, isso na primeira edição. Na segunda edição também é a mesma coisa. E aí eu fico assim, cara, não dá para entender. Até para vocês terem uma ideia, aqui no Rio, né, teve vários artistas também que participaram do Doutrinador, colocando suas artes aqui atrás. Eu sempre coloco, em todas as publicações, eu coloco isso já se tornou praxe também, tem aqui no final, nas páginas extras, a seção de extras, aí tem aqui nessa, outras versões, entendeu? Então aqui, ó, tem vários... Eita, peraí. 5, 6, 7, 8, como é que se diz, artistas que fizeram, que emprestaram, vamos dizer assim, suas versões para que fosse publicado nessa segunda edição e na terceira também. Cara, maravilha. Todos os caras, né, me cancelaram também. E aí eu fico imaginando, cara, por que esses malucos colocaram suas artes na minha HQ? Ou eles não leram também, ou também bugaram, porque não dá para entender, cara. Entendeu? Não dá para entender. Ou eu eles acho que é o seguinte: surfar na onda, sei lá. Pode ter sido o fator Tropa de Elite também, sabia? Como assim? Porque o Tropa de Elite, ele... como é que é o nome dele mesmo? Padilha. Não, o Padilha que fez, mas só que o ator... Wagner Moura. O Wagner Moura, ele é esquerdão, né? Sim. E ele fez o Capitão Nascimento, achando que o povo ia recusar o Capitão Nascimento, de alguma forma, entendeu? Sim. De repente eles acharam que o Dash seria ser isso, tipo assim, o cara tá fazendo aqui um grande vilão, né? Tá mostrando o fascismo da sociedade. Mas não. Tá mostrando a direita, tipo assim, vamos mostrar a verdadeira face da direita, que é assim, patriota, não sei o que, mas tipo assim, pra concepção deles é uma coisa ruim. Exatamente. Sei lá, não, né? Deve ser isso. Não, mas acho que não. Isso seria possível também, mas eu acho que não. Acho que eles realmente acreditavam que era eles não entenderam. Eles não entenderam. Acho que é isso, assim. É o lance do... O analfabetismo geral da população brasileira, principalmente a carioca, nesse ponto ajudou, tá ligado? Eles realmente não entenderam o que você estava escrevendo. Sim. Se leu, não deve ter lido, e se leu, não entendeu. Tem duas perguntas aqui do Douglas, que eu acho interessante a gente colocar aqui na nossa conversa. Mas antes de você falar, essas perguntas podiam ter vindo com o Pimba, né? Podia. Vocês estão ouvindo a gente, olha só, eu falei que a gente reclama, então eu vou reclamar. Vocês não dão dinheiro pra gente.
Cadê o superchat nessa live? Não tem, cadê o até suporte? agora. Não chegou nada, só... Aí, hashtag pergunta. Pergunta nada, rapaz. Manda um superchat pra cá, eu respondo. Tô brincando. Vamos lá. Pergunta aqui do Douglas. Existem negociações com a distribuidora e lojas digitais de direita, por exemplo, aquelas que têm a mesma estrutura da Vind? Acho que é tipo assim, acho que você sabe a CEDET, né? Que é o mesmo formato de site e tem um monte de gente. Sim, então, Douglas, a gente está lá nas livrarias da CEDET. Muito bom. É bom você ter falado isso, que eu sempre acabo me esquecendo disso. Além da nossa loja virtual, a gente está vendendo lá na CEDET, ou seja, está em várias livrarias importantes, lá de conteudistas, né, que trabalham com a CEDET, o Lacombe, o Bernardo Custer e vários outros, a Leda Nagler, está todo mundo lá na CEDET. E também a gente vende pela Vista Direita, que é aquele site... Que bacana. E lá tem uns combos bem bacanas, que tem caneca, tem camiseta, tem coach, né? Pô, o material é super bonito, cara, não é porque, né, não é puxando sardinha, vendendo peixe, mas assim, as estampas e o material, a malha, sabe, super bem feito, super bonito. Então, o pessoal pode ir lá também no vistadireita.com.br, que tem lá o material do Destro, e em breve também do Doutrinador. Muito bom. E na CEDET também tem as camisetas, broches e outras coisas do Doutrinador. É só dar uma procurada lá, pessoal. Pô, legal. Isso é bom porque realmente essas livrarias da CEDET, elas são, assim, muito fortes, né? Sim. O cara começa o canal no YouTube, começa a crescer, pimba, livraria do fulano, e tá lá CEDET, pá. Eles se distribuem, e vou falar um negócio. Melhor livraria pra você comprar, tá? Porque você faz o seu pedido, põe lá, tipo assim, teve um dia que eu tomei um susto. Entrega, expressa, R$ 9,90. Normal. Aí tá lá, até 30 dias. Eu falei, pô, vou pegar isso aqui, frete grátis, né? Não tem problema não, eu espero 30 dias. Rapaz, em uma semana o livro tá aqui. Assim, é muito rápido. Assim, eu não sei o que eles fazem. Na verdade, eu também já comprei lá com eles e chegou em 3 dias, cara. Muito rápido. Pois é. Muito rápido, muito rápido. Muito rápido. Perguntinha aqui, outra do Douglas. O livro Por Trás da Máscara, do Flávio Morgenstern, te influenciou de alguma forma? Seja no conceito, no roteiro de alguma história? Rapaz, eu li esse livro, eu gosto muito desse livro, gosto muito do trabalho do Flávio, mas, assim, não influenciou não, porque quando eu li, eu já tinha escrito o primeiro Doutrinador, que é a história que mais se aproxima, né, de alguma coisa ligada àquelas manifestações lá de 2013, que foi quando o Doutrinador, né, ganhou, né, audiência mesmo e tal. E então eu li depois, então não teve influência não, apesar de eu gostar, repito, gostar muito do trabalho do Flávio, eu gosto muito desse livro também, mas não teve não, eu já tinha escrito essa parte. Aí nas outras, nas aventuras, né, que vieram depois, já não tinha nada a ver porque, né, o que o Flávio escreve sobre o que a gente viveu naquele período, né, foi muito efervescente durante aquela época e, enfim, entre aspas, né, passou em relação à criação de algum plot, de alguma trama que fosse baseado especificamente naquele período. Apesar de eu achar, né, que a gente vive, como é que se diz? A gente vive consequências daquele período até hoje. Mas, enfim, é isso. Sim. Entendi. Muito bom. Aí o rapaz aí perguntando, quando sai o volume 2, tem alguma previsão de sair o volume 2? Acho que você falou, mas eu esqueci. Então, a gente vai fazer novamente um financiamento coletivo para esse segundo volume e vamos fazer agora já em dezembro. Maravilha. Ou seja, rapidinho, no início do ano, mais tardar em fevereiro, a gente já deve ter o Destro 2. Está pertinho, vai passar rápido. E, enfim, eu também estou doido para colocar isso. Já tem algumas imagens já do segundo. Daqui a pouco
Estou esperando passar esse hype aí de novembro, porque eu fiz uma promoção, inclusive, né? Está acabando, porque o mês está acabando, uma promoção de, graças a Deus, muito sucesso, que é o Black November, que todas as edições que são compradas, né? Agora, nesse mês de novembro, eu estou assinando e fazendo a dedicatória em nome do comprador. Então, está tendo, graças a Deus, bastante procura, muito trabalho. A capa dura, né, que o pessoal gosta muito, está praticamente esgotada, tem menos de 30 unidades para a gente acabar a tiragem. Pô, sensacional. Graças a Deus. E aí, logo depois, em dezembro agora, eu já vou começar a publicar imagens dessa nova aventura, que vai ficar bem bacana. Muito bom. Só para fazer uma observação, parece que o Loen mandou a galera dele aqui e, ó, invasão de capivara, ó. Os capivarinhos. É normal isso mesmo? Você não sabe qual é isso, não? Tem um vídeo que ficou famoso. Do Loen tá on. Que isso? O Loen, rapaz. A gente aceita isso fazendo... A gente aceita esse tipo de linguajar nessa live? Eu aceito. Tá vindo pra cá? Foi de 30 para 99, tá ótimo. Então tá bom. Mas você sabe o que é esse negócio do Gli, né? Não, sei não. Eu não sei não, o que é? Rapaz, é um vídeo que viralizou aí, que tava uma galera assim, um monte de soldados só com a cabeça do lado de fora da água, entendeu? No escuro, à noite. Parece que é parte do treinamento deles que eles têm que passar a noite inteira embaixo d'água, só com o pescoço, só a cabeça do lado de fora. Aí o cara que tá filmando fala assim: cadê minhas capivarinhas? Aí todo mundo. Aí ficou. Aí alguém falou assim: ó, as capivarinhas, geral aqui. Mas. Luciano, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu vou escrever o endereço da livraria aqui de novo que estão perguntando. Vai falar. Tá. A minha pergunta é uma pergunta mais técnica do teu trabalho. Eu queria saber se você... é assim mesmo. Você é o ilustrador, o diretor, o roteirista, ou é tudo? E a outra pergunta é... Como é que, assim... Não precisa assim, entrar em muito detalhe, mas como é que é o processo de você criar essa revista em quadrinho? Então, o Doutrinador até hoje foi sempre eu que fiz tudo, né? Eu criei, eu escrevi, eu desenhei, eu fiz tudo, literalmente, porque a minha formação mesmo, eu sou designer gráfico, então, até gerar os arquivos finais para ir para a gráfica, sou eu que faço. E do Destro, eu fiz isso tudo, menos desenhar. Fui eu que criei, eu que escrevi, mas quem desenhou foi o Michel Gomes, né? E quem fez a cor, o projeto gráfico e tudo, e os arquivos finais também, do Destro fui eu. E assim tem sido, né, para todos os outros produtos lá da Super Pluma. A gente está fazendo Garra Cinzenta, né, uma releitura de um personagem dos anos 30 brasileiro, um personagem fantástico. E aí a gente está fazendo também Tenente Bravo, que é um quadrinho sobre a nossa participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, lá no Castelo. Que maneiro. Vai ser bem bacana isso. A gente teve, eu e o Carlos Erold, que é quem está escrevendo comigo, ele é um especialista no assunto. A gente teve acesso aqui no Rio, na Associação dos Ex-Combatentes, a um material, um acervo vastíssimo sobre a nossa participação lá. Inclusive, tivemos acesso a 70 cartas escritas do próprio punho de nossos soldados. Caramba, cara, que fantástico. Muito bacana, cara. Não tem como não se emocionar lendo. E, enfim, e aí, quanto ao processo, cara, como é que eu vou explicar? É muito trabalhoso, né? E, entre aspas, um pouco caótico, porque, assim, como sou eu, né, que faço praticamente tudo, né?
Eu tenho, assim, um jeito, um processo de criação um pouco caótico. Por quê? Porque eu não tenho, assim, um horário certo, igual, né, tem alguns autores que falam assim, vou sentar aqui e vou escrever. Não, eu não sou assim, eu vou criando e às vezes eu sento e escrevo, às vezes anoto alguma coisa no celular para me lembrar depois e assim por diante. Quando eu estava desenhando, né, eu desenhava de madrugada, ou então muito cedo, bem cedo de manhã, ou seja, é uma coisa meio, não tem, sabe, não é uma coisa muito certinha. E aí o que acontece agora, né, que eu criei a minha própria editora, então agora também sou um misto de pequeno empresário com autor. O que acontece? Eu decidi, por 2 motivos, né, não desenhar agora essa nova história do Doutrinador. Por quê? Primeiro, justamente pela falta de tempo, é uma coisa que leva muito tempo, é muito trabalhoso, cara. Vocês imaginem, fazer uma história com 84, 92 páginas, é uma coisa muito trabalhosa. Eu imagino. E aí, isso é uma coisa, e a outra coisa também é o seguinte, né, eu estou buscando, graças a Deus, está tudo dando certo nesse sentido, eu estou buscando internacionalizar a minha produção, a minha criação. Então, né, esse ano de 2020 foi um ano de plantar essas sementes, né? Fiz bastante contato com parceiros lá de fora. E aí, nesse sentido, o que acontece? Eu, graças a Deus, né, cara, a gente vai chegando numa idade que a gente tem que deixar a vaidade de lado. Por mais que artistas, né, são geralmente muito vaidosos, eu tenho plena consciência, cara, que o meu traço, né, que o meu desenho, ele não é tão bom assim para atingir um mercado americano. Então, o que eu fiz? Eu decidi me aliar, né, a artistas, a desenhistas que já trabalharam lá para fora, que já desenharam para a Marvel, para a DC, ou então para outras editoras menores. E assim, aí eu estou escrevendo, estou criando e passando para eles poderem desenhar e finalizar a história. E isso tem sido também, assim, uma outra decisão muito acertada, cara, porque além da história não perder a sua potência, na verdade, fica muito mais rica, eu ganho muito mais, justamente por causa dos caras, né? Volto a dizer, não tem essa vaidade de não reconhecer que os caras desenham pra cacete, desenham muito mais do que eu. Então, o personagem ganha muito, muito mais força, muito mais, né, potencial, e é justamente essa decisão, né, que tem me dado esse feedback muito bom para quem eu tenha mostrado o trabalho lá fora, entendeu? Uhum. Sim. Muito bom, cara. Alguém perguntou se você acha que teria uma chance de ter um evento... Cadê? Aqui. Ô, Douglas, hashtag pergunta sem pimba. Se teria chance de ter um evento com a galera geek de direita. Rapaz, eu não sei, eu acho que é bem possível, entendeu? Eu acho que só precisa, né, ter, mais uma vez, alguém com coragem para fazê-lo. Não tenho dúvida que seria um sucesso, não tenho dúvida, né? E assim, mas, cara, precisa ter um cara com culhão, né, para fazer isso. E assim, eu não posso fazer porque eu não sou... posso até ser um parceiro, mas precisa ter um produtor de eventos, um cara tarimbado, para também não pagar mico fazer um evento fuleiro, né? Tem que ser um cara com experiência nesse sentido, no setor, para fazer um evento bem feito. Uhum. Mas eu não tenho dúvida que seria um sucesso, não tenho dúvida disso. Parece que o pessoal da Shockwave estava arrumando, só que, pelo visto, a questão toda de pandemia acabou botando para água abaixo, porque, né,
esse tipo de evento tá lá, a aglomeração não vai poder ter, né? Infelizmente. Sim, com certeza. Isso também só vai ter, né, quando essa tragédia aí desse vírus chinês passar. Mas, volto a dizer, cara, eu tenho plena confiança de que seria um sucesso. Com certeza. Em relação a novos projetos, você já falou que vai fazer a questão ali dos heróis da Segunda Guerra. Sim. Né? Tem alguns projetos em mente. Deixa eu te perguntar, você aceitaria algumas sugestões aí de roteiros, de coisa assim? Porque eu já estou aqui pensando em te usar, não sei se você está entendendo aqui. Não, sério, porque o meus irmãos sabem, eu tenho umas ideias assim, falta, assim, porque eu tenho umas ideias assim de algumas histórias infantis. Não sei se você já pensou em fazer uma coisa nesse nicho, assim. Então, eu tô com uma história, eu tô com um livro infantil pronto. É mesmo, cara? Sim, eu só não lancei esse ano por causa da pandemia, mas vou lançá-lo no início do ano que vem, se tudo der certo. Que legal. Então, assim, respondendo as duas partes da tua pergunta, né? Em relação ao que você escreve, o que você cria, cara, é o que eu sempre falo lá e deixo super claro isso lá na página da Super Prumo, nas redes sociais. E eu recebo, cara, que as pessoas quiserem mandar para mim, tem um e-mail lá na página. Cara, pode mandar que eu analiso, eu mesmo vejo e leio todo o material que o pessoal me envia, entendeu? Maravilha. E além disso, a Super Promo tem 12 propriedades intelectuais. São 12 personagens para serem desenvolvidos. Então, esses 4, né, que eu falei há alguns minutos atrás, são os que já estão, né, em processo de desenvolvimento. Mas, cara, a gente tem muita coisa, né? Muita coisa para lançar. Tem um outro personagem também que eu adoro e que não deu tempo ainda de avançar um pouco mais com ele, mas é Tony, o Homem-Gol, que é como se fosse um, entre aspas, claro, né? Se fosse um justiceiro no meio do futebol, no meio esportivo. O cara ele vai tocar num assunto delicado, que é sobre um livro que eu li, que me abriu a mente, assim, me deu uma visão sobre o esporte em geral, mas principalmente o futebol de alto rendimento, cara, como tem um submundo, né, repleto de pessoas inescrupulosas e corruptos, e principalmente em relação, vocês devem lembrar disso agora, pessoal que está nos vendo, vocês, em relação à indústria de apostas, cara. Sim. Mas com esses novos aplicativos, essas novas plataformas de apostas em resultados de futebol e outros esportes. Então, esse personagem também eu adoro. E, enfim, tem muita coisa para a gente publicar ainda. E ainda, como eu falei anteriormente, eu ainda fui me meter a besta e fui arrumar uns novos parceiros lá fora, que também, se tudo der certo e a gente chegar num acordo, está próximo disso, eu também vou publicar coisas desses parceiros aqui no Brasil e eles vão publicar lá fora. Então, tem uns personagens muito, muito fodas que vão estar chegando aí, se Deus quiser. Personagens, show de bola. Assim, heróis como a gente gostava, heróis de antigamente, sem um pingo de lacração. Pô, dá uma palhinha, só assim, uma exclusividade, pequena exclusividade que vamos caber. Cara, então, é um autor famosíssimo, que inclusive eu postei sobre ele, eu entrei em contato. É um autor famoso e conservador americano, que ele tem umas séries importantes lançadas lá fora. Escreveu Batman, escreveu Punisher, escreveu Arqueiro Verde, e é um dos coautores do Bane, vilão do Batman.
Então, ele tem uns personagens conservadores, bem no estilo, né, heróis de antigamente, tiro, porrada e bomba, sem mimimi. Que legal, cara. E, enfim, cara, eu tô doido pra gente acertar logo e a gente poder publicar isso aqui, que eu tenho absoluta certeza que vai ser um sucesso tremendo, entendeu? Porque aqueles personagens como os heróis de antigamente mesmo, como a gente aprendeu a amar, entendeu? Muito bom, já gostei. Show de bola, cara, maravilha. É isso. Muito bom. Pessoal, hoje a live vai ser um pouquinho mais curta que o normal, né? O nosso querido Luciano aqui está muito cansado, né? O dia foi muito agitado e a gente vai liberar ele aqui um pouquinho mais cedo, apesar do papo estar ótimo, né? Dá vontade de ficar aqui um tempão conversando sobre esse universo e tudo mais. Mas é isso. Luciano, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Valeu. Eu que agradeço aí, mais um parceiro, né? Mais novos parceiros nessa luta. Né? A gente está nessa mesma trincheira. E assim, cara, é o que eu sempre falo, né, pessoal? União e nunca desistir. Queria até falar rapidamente sobre essa coisa de desistência, né? Eu fico assim, eu fico triste, né, com alguns autores e alguns conteudistas que é claro, né, pessoal, cada um tem a sua rotina, cada um tem sua vida, cada um tem, né, enfim, cada um é cada um, mas eu tenho visto o pessoal, né, desistindo ou então querendo desistir por causa, né, que é muito difícil, a esquerda joga sujo e bababá, estão me cancelando, mas assim, cara, é o que eu sempre falo para essas pessoas, vou falar para vocês agora e também vou pedir, rogar às pessoas que estão nos vendo também, que não desistam e sempre apoiem-se, né? Tem um apoio mútuo, a gente se apoiar um ao outro, porque é só assim, né, que a gente vence, ninguém vence ou faz nada sozinho, e a gente precisa ter esse tipo de organização, esse tipo de união, né, que a gente precisa ter uma cola entre a gente, porque é assim que a gente vai, né, mordiscar um pedacinho ali, um espaço aqui, e para a gente ter o mínimo, né, de equilíbrio nessa guerra assimétrica, nessa guerra cultural que a gente vive. Então, é o que eu peço, pessoal, apoiem as páginas, apoiem os podcasts, apoiem os conteudistas de direita, os autores conservadores, porque a gente precisa desse apoio e a gente precisa de união para seguir em frente. Valeu, galera. Muito bom, exatamente. Muito bom. Obrigado a todos que estiveram aí. Salve para todos aqui que estiveram acompanhando o programa, especial para o El Rico FPDA, que está pedindo, por favor, para te mandar um salve. Então, salve aí. E é isso. E a gente marca outra quando a gente estiver fazendo todos esses lançamentos. A gente marca outra. Muito bom. Show de bola. Show de bola, cara. É isso, gente. Muito obrigado. Vocês são fera. Luciano, muito obrigado de novo. Um abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, um abração. Valeu, um abraço. Obrigado. Populares portando pistolas, pronunciando palavrões. Palavras pronunciadas pelo poeta, irmão.